Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de julho de 2017. Ciência se aproxima da criação de mente sem lembranças. A memória se parece bem pouco com um sistema de gravação que registra fielmente o que aconteceu conosco. Como vários estudos já demonstraram, ela é uma reconstituição daquilo que vivemos, mas adaptada para servir da melhor maneira possível à nossa sobrevivência. Isso ajuda a entender também por que algumas recordações se ficham em nosso cérebro enquanto outras desaparecem. Os acontecimentos menos frequentes costumam ficar mais bem guardados, assim como aqueles associados a emoções intensas. Juntamente com essas lembranças aparentemente mais relevantes, costumam ficar armazenadas outras elas associadas. Se uma pessoa se vê prestes a morrer em uma floresta devorada por um urso, além da própria lembrança do encontro com o animal, ela terá recordações aparentemente relevantes daquilo que aconteceu antes de chegar ali, pois nelas poderá haver sinais que ajude no futuro a prever que está prestes a se colocar em perigo novamente. Essa forma de memorização já é utilizada em algumas técnicas de ensino, que procuram introduzir nas aulas elementos emotivos ou surpreendentes que sirvam como gancho em torno do qual podem se fixar na memória conteúdos que normalmente desaparecem em meio à rotina cotidiana. Bloquear uma proteína que auxilia a fixar lembranças serve para fazê-las desaparecer. Essa forma de memorização também explica a associação entre elementos de uma história com acontecimentos traumáticos. Quando a máquina bioquímica do cérebro se coloca em movimento depois de alguns desses eventos, várias memórias podem ficar codificadas em um mesmo espaço. Se alguém é espancado nas proximidades de um estádio de futebol, além de guardar informações que podem ser relevantes, como o medo desse tipo de local esportivo, pode se lembrar também que havia naquele momento uma mulher vendendo bilhetes de loteria na rua. Depois, quando essas lembranças foram armazenadas conjuntamente, um vendedor de loteria pode despertar uma reação de medo, mesmo que não represente, na realidade, perigo algum. Recentemente, uma equipe de pesquisadores do Centro Médico da Universidade Columbia e da Universidade McGill publicou um artigo na revista Current Biology em que mostra ser possível apagar de forma seletiva diferentes lembranças armazenadas em um mesmo neurônio. Para chegar a isso, os pesquisadores utilizaram um tipo de dragão azul Glaucus atlanticus do gênero Aplysia, que possui neurônios grandes nos quais é possível observar com facilidade a memória em ação. O cérebro gera lembranças duradouras fortalecendo as conexões entre neurônios. As lembranças associativas, que nos permitem lembrar, por exemplo, que não é bom ir a certas áreas em torno de um estádio de futebol em jogos de alto risco, compartilham propriedades com as não associativas. Isso poderia levar a pensar que não é possível destruir uma das memórias sem prejudicar a outra, já que ambas compartilham o mesmo mecanismo para se preservar. Para o Espiritismo, a memória não fica armazenada no cérebro do corpo. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece na pergunta 118, que concluída uma prova o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Na 180 afirma que passando de um planeta para outro o espírito conserva a inteligência que já possuía. Na 218, que os conhecimentos adquiridos em uma existência não mais se perdem, liberto da matéria, o espírito os tem presente. Na segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 29, ensina que memória está no espírito. Perispírito inerte.
É no espírito que tudo reside. É ele quem pensa, lembra, ama, sofre, se movimenta e age. No decorrer desse estudo, vimos os espíritos formarem seu perispírito das camadas dos fluidos espirituais que envolvem o planeta que vão habitar. Ao mudar de mundo formam um perispírito adequado ao novo meio. Se ele fosse sede da memória, nessa passagem, o espírito perderia todas as suas lembranças, tudo o que houvesse adquirido nos milênios de sua evolução. Ainda, se o perispírito fosse sede da memória, conhecimentos, faculdades, sentimentos e tudo, quanto constitui aquisições laboriosas para o espírito não lhe pertenceriam, mas sim ao perispírito, organismo desagregável, mutável. Não pode, portanto, o perispírito ser sede da memória porque é um organismo temporário, é matéria e como tal se desagrega não guardando registros. A memória é do espírito e não do perispírito, segundo Allan Kardec em O Livro dos Médiuns item 223. Aliás, o perispírito não só é mutável quando passa para um mundo melhor como também é comutável, isto é, tem a capacidade de mudar para menos quando o espírito vem ou vai ao mundo ou plano inferior. Nesse caso precisa adequar o perispírito às novas condições. Se a sede estivesse no perispírito, perderia nessa passagem todo o adquirido que ficaria no perispírito abandonado. Os créditos e débitos de cada um estão integrados no espírito, quem evolui é o espírito e em consequência dessa evolução, sua essência se modifica, daí o abandono dos fluidos de que é formado e que já não mais correspondem à sua essência. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de julho, por Feijão.